Debaixo da areia escaldante do atual Iraque, uma das maiores civilizações da história ainda guarda segredos que desafiam a lógica e a própria estrutura do nosso tempo. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma aula de história sobre tijolos de argila e reis esquecidos, mas uma investigação profunda sobre uma força que moldou o passado e continua a influenciar o nosso presente. Muitos acreditam que a Babilônia é apenas uma ruína morta, um capítulo encerrado nos livros escolares. Mas, à medida que avançamos nos textos sagrados e nas evidências arqueológicas, percebemos que a realidade é muito mais perturbadora. E você busca entender não apenas o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, mas como o tabuleiro geopolítico que vemos hoje no Oriente Médio se conecta com profecias milenares. Inscreva-se agora no Vozes da Bíblia, pois esta jornada mudará sua percepção sobre o mundo. O silêncio das escavações na Mesopotâmia está prestes a ser quebrado. A Babilônia, para muitos, resume-se ao mito da torre que tentou tocar o céu, ou à luxúria de um império decadente. Mas o verdadeiro centro dessa narrativa é o homem que a elevou ao patamar de divindade na terra, Nabucodonosor II. Para compreender a essência desse império, precisamos olhar para o personagem que personificou toda a sua glória e, ao mesmo tempo, a sua maior fragilidade. Nabucodonosor II não foi apenas um general ou um monarca comum. Ele foi o arquiteto de uma visão de mundo que buscava a soberania absoluta sobre o sagrado. Quando caminhamos mentalmente pelas margens do rio Eufrates, cercados pelos imponentes muros azuis decorados com animais mitológicos nas portas de Ishtar, entendemos que aquele lugar foi desenhado para ser o centro do universo. A arqueologia confirmou o que as escrituras descreveram por séculos. A descoberta do cilindro de Nabucodonosor e as inscrições encontradas nos tijolos de argila revelam um governante obcecado por grandiosidade. Um homem que acreditava ser o intermediário entre os deuses e os homens. A vida de Nabucodonosor II é um paradoxo fascinante, e é nela que encontramos a chave para entender o destino das nações. Ele conquistou Jerusalém, levou os tesouros do templo e subjugou o povo de Israel, pensando que estava apenas expandindo suas fronteiras políticas. Mal sabia ele que estava cumprindo o papel de um instrumento divino, uma ferramenta de juízo registrada muito antes pelos profetas. E é aqui que a história se torna pessoal para cada um de nós. Nabucodonosor II vivia no auge da arrogância, o tipo de orgulho que cega o homem para a realidade de que toda autoridade é provisória. Quando ele caminhou pelos terraços de seus palácios e disse com desprezo que tudo aquilo era fruto do seu próprio poder, o julgamento caiu sobre ele de forma implacável. A loucura que o atingiu, descrita com detalhes no livro de Daniel, não é apenas um registro histórico bizarro. É o aviso mais claro que o Antigo Testamento nos deixou sobre os perigos da autossuficiência humana diante do Criador. Ao analisarmos a trajetória de Nabucodonosor II, percebemos que o seu maior desafio não foram as batalhas contra o Egito ou a reconstrução das muralhas da cidade, mas o confronto direto com a verdade revelada através do profeta Daniel. Enquanto o rei tentava decifrar seus sonhos através de magos e astrólogos, a verdadeira interpretação vinha de um jovem exilado que se recusava a se curvar diante da estátua de ouro. O conflito espiritual entre a Babilônia, com sua idolatria estruturada, e a fé inabalável de Daniel, é o espelho de um conflito que nunca terminou. A Babilônia não era apenas um local geográfico, era um sistema. E é sobre essa estrutura que precisamos refletir. A arqueologia revelou uma cidade planejada para impressionar, com uma organização administrativa que serviu de modelo para impérios posteriores, mas, sob a superfície, havia um vazio espiritual profundo que exigia sacrifícios constantes. Muitos perguntam se a Babilônia realmente desapareceu, ou se ela apenas mudou de forma, migrando das margens do Eufrates para o coração da cultura moderna. Se observarmos os movimentos no Oriente Médio hoje, vemos que a região da antiga Babilônia continua sendo um ponto de ebulição geopolítica. A influência da Pérsia, que sucedeu à Babilônia na profecia de Daniel, ainda é visível nas tensões que envolvem o Irã e suas alianças atuais. O que a arqueologia bíblica nos mostra é que Israel, o povo descrito como o relógio profético de Deus,
permanece no centro das atenções. Cada descoberta nas escavações nas terras do que hoje chamamos de Iraque serve como um lembrete de que as palavras proferidas por Ezequiel e Daniel não foram apenas para os seus contemporâneos, mas para todos que observam os sinais dos tempos. Isso ficou escondido por séculos debaixo da poeira do deserto. Mas agora, com a tecnologia de satélite e novas escavações, vemos que os antigos mapas proféticos estão se tornando o guia para o que acontece agora no cenário internacional. A história de Nabucodonosor II nos ensina sobre a fragilidade do poder. Ele foi o homem mais poderoso da terra, senhor de um império que parecia indestrutível, mas, em um único momento, foi reduzido ao pó, comendo grama como os animais, até aprender uma lição que todo líder e toda nação deveriam conhecer: que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Essa lição foi forjada no fogo da dor e da perda. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que tudo ao seu redor está sob o controle de sistemas, governos ou ideologias que parecem invencíveis. A lição de Nabucodonosor II é que nenhum sistema humano pode resistir ao tempo quando se coloca contra o propósito do Criador. A história não te contou exatamente o que aconteceu nas câmaras secretas do palácio, mas a Bíblia nos dá o contexto necessário para entender por que aquele império caiu. A queda de um império não começa com a invasão de um exército inimigo. Ela começa quando a alma da nação se afasta da verdade. Conectando isso com o cenário atual, percebemos uma inquietação global. As nações que cercam Israel hoje, muitas delas ocupando o mesmo território dos antigos impérios da profecia, estão envolvidas em um ciclo de conflitos que parece não ter fim. A Bíblia nos diz que a Babilônia é um símbolo, um sistema que se opõe a Deus e que, no final dos tempos, esse mesmo espírito de arrogância e controle tentará se levantar novamente. Não estamos falando de um retorno literal de muros de tijolos, mas de uma mentalidade que busca unificar o mundo sob uma autoridade que exclui o sagrado. A arqueologia bíblica não é apenas um estudo de vasos de cerâmica quebrados. É uma ferramenta de discernimento profético. Cada vez que escavamos e encontramos evidências do reinado de Nabucodonosor II, encontramos também o caminho que a história percorreu para chegar até aqui. Tudo começa a fazer sentido quando você para de olhar apenas para as manchetes dos jornais e começa a ler as escrituras como um mapa do que está por vir. O que a arqueologia revela sobre o futuro, ela revela que o que foi, será. A estrutura da Babilônia, com sua economia globalizada, seu culto à imagem e sua rejeição à soberania divina, é um padrão que a humanidade repete com precisão assustadora. A diferença é que, na época de Nabucodonosor II, Deus enviou sinais diretos, como o sonho da estátua de metais diferentes. Hoje, os sinais estão ao redor do mundo, nas tensões geopolíticas, na busca frenética por segurança e na desestabilização contínua do Oriente Médio. O que nos resta é o mesmo convite feito a Daniel: manter a integridade, buscar a sabedoria que vem do alto, e não se deixar seduzir pelas luzes de uma Babilônia que tenta se vestir de modernidade. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos nos preparando para o que está escrito ou estamos apenas sendo levados pela correnteza de acontecimentos que não compreendemos? À medida que aprofundamos nossa análise, percebemos que o personagem principal dessa história, Nabucodonosor II, é o arquétipo do homem moderno. Ele queria glória, queria controle, queria deixar um legado que durasse para sempre, mas esqueceu que o único legado que permanece é aquele que está ancorado no propósito eterno. Ele foi a pessoa mais importante de sua era, alguém que definiu tendências e mudou a geopolítica do Oriente Médio. Mas no fim, foi apenas um homem diante de Deus. Essa é a verdade crua que a Bíblia expõe sem rodeios. E se você sente que este conteúdo está abrindo seus olhos para uma nova forma de interpretar o mundo, considere compartilhar este vídeo com alguém que busca respostas em meio ao caos. O Vozes da Bíblia existe justamente para isso, para conectar as peças que o mundo mantém separadas. Considere agora o impacto que isso tem na sua própria jornada espiritual. Quando olhamos para a vida de um homem como Nabucodonosor II, vemos nossas próprias fraquezas refletidas em um espelho histórico. Todos nós, em algum nível, tentamos construir nossa própria Babilônia, um espaço onde nos sentimos seguros,
poderosos e intocáveis. Temos nossos próprios muros, nossas próprias portas de estar, nossos próprios sistemas de defesa. O chamado do Antigo Testamento através da história da Babilônia é um chamado ao arrependimento e ao reconhecimento de que, sem a luz divina, somos apenas sombras vagando por um deserto, construindo monumentos que o tempo, inevitavelmente, irá derrubar. A arqueologia, ao desenterrar os restos mortais de uma glória perdida, entrega-nos a lição mais preciosa de todas. A soberania do Criador é o único terreno firme onde podemos pisar. O mistério da Babilônia não é apenas sobre o passado, é um aviso urgente para o presente. As nações estão se alinhando, as tensões estão aumentando, e o mapa do Oriente Médio, que outrora foi dominado pelo império de Nabucodonosor II, está novamente no centro das atenções globais. Por que essa região específica? Porque a terra da antiga Babilônia, da Pérsia e de Israel continua sendo o epicentro de tudo. A resposta está nas profecias bíblicas, que apontam para um desfecho onde essas nações estarão mais uma vez no centro do palco. Não é coincidência que estejamos vendo um ressurgimento de interesses arqueológicos e históricos sobre essa região. Existe algo no solo, algo na profecia e algo no espírito do tempo que nos conecta diretamente com as eras passadas. O mistério está diante dos nossos olhos, esperando apenas que alguém tenha a coragem de cruzar as referências e aceitar a verdade revelada. Muitos buscam segurança em tratados políticos ou em previsões econômicas, mas a Bíblia nos dá uma visão muito mais ampla, uma perspectiva que transcende as crises momentâneas. O que aprendemos sobre a Babilônia é que, embora ela tenha caído, o espírito que a moveu nunca descansou. Ele está presente em cada tentativa de dominar o mundo através da força, em cada projeto que ignora a lei moral de Deus e em cada nação que se exalta acima de todas as outras. Mas a história de Nabucodonosor II termina com uma nota de esperança inesperada. Mesmo o rei mais arrogante da história teve a chance de se curvar, de reconhecer o Deus de Daniel e de encontrar redenção. Mesmo para o sistema babilônico, houve um momento de clareza antes do colapso. Isso nos mostra que, enquanto houver tempo, existe espaço para a transformação individual e coletiva. A pergunta que resta não é se a Babilônia cairá novamente, mas se estaremos do lado certo da história quando o desfecho final acontecer. A jornada que fizemos hoje, desde as portas ornamentadas de estar, até o deserto de areias infinitas, onde o império de Nabucodonosor II se perdeu, é um convite para olhar além do visível. A arqueologia bíblica não tenta provar Deus para quem não quer crer, mas ela serve como um pilar de apoio para quem deseja entender a profundidade da verdade que está escrita. O que encontramos nas escavações é o eco de vozes que, há milhares de anos, já nos avisavam sobre o que presenciamos hoje. Não somos a primeira geração a enfrentar o dilema entre a soberania humana e a divina, e certamente não seremos a última, mas somos a geração que tem acesso a todas as peças do quebra-cabeça, com a tecnologia para provar os fatos e a Bíblia para revelar os propósitos. Agora, pare por um minuto e reflita sobre o que você construiu na sua vida hoje. Será que você tem se preocupado mais com a altura das suas muralhas do que com a solidez do seu alicerce espiritual? A vida de Nabucodonosor II nos mostra que, quanto mais alto subimos na nossa própria arrogância, mais dura é a queda quando a realidade se impõe. O convite que este canal propõe é para que você não apenas observe o cenário mundial, mas que busque entender o papel que você desempenha no plano maior. A profecia não serve para nos deixar com medo ou paralisados diante das notícias, mas para nos despertar, para nos tirar da zona de conforto e nos levar a uma busca mais profunda por conhecimento e discernimento. A história da Babilônia é, em última análise, a história de cada um de nós, com nossas lutas, nossos desejos de grandeza e a nossa necessidade constante de redirecionar o olhar para o alto. Ao final desta análise, percebemos que a fronteira entre a história antiga e o nosso futuro é muito mais tênue do que imaginamos. A Babilônia não é apenas uma memória, é um alerta constante, pulsando nas entrelinhas das escrituras e nas descobertas feitas por arqueólogos que dedicam suas vidas a desenterrar a verdade debaixo de séculos de areia. A partir de agora,
Cada vez que ouvir sobre conflitos no Oriente Médio, sobre as nações que hoje ocupam as terras do antigo império, lembre-se do que conversamos aqui. Lembre-se de Nabucodonosor II e de como as coisas mais grandiosas que o homem constrói sem Deus são, no fim das contas, efêmeras. O que importa, o que realmente fica, é a verdade que sobrevive ao tempo. Se este conteúdo tocou algo em você, se você sentiu que a conexão entre a profecia e a realidade é mais clara agora, não guarde isso apenas para si. Ajude a fortalecer o Vozes da Bíblia. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte dessa comunidade que busca entender o mundo sob a luz do que é eterno. Quanto mais pessoas se despertarem para a realidade profética e histórica, mais preparados estaremos para qualquer coisa que o amanhã nos reserve. O tempo é curto, a história é vasta, e a verdade está esperando para ser descoberta por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não deixe para depois o entendimento que você pode construir hoje mesmo. A Babilônia caiu, deixando para trás um rastro de ruínas e perguntas que ainda ressoam nas areias do tempo. Mas a grande questão que nos assombra e que deve ser respondida por cada geração é: será que ela realmente desapareceu? Ou será que o mesmo sistema de poder, orgulho e desprezo pelo divino ainda está entre nós, apenas mudando de roupagem, de discurso e de tecnologia, enquanto aguarda o seu destino final? A história está acontecendo agora, diante de nossos olhos, e a arqueologia, em seu silêncio eloquente, nos convida a olhar para o céu e reconhecer quem, de fato, governa os reinos dos homens. Não seja apenas um espectador da história. Torne-se um estudioso da verdade. O futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é o desenrolar de um plano que começou muito antes do primeiro tijolo daquela antiga cidade ser colocado. A Babilônia caiu, mas a mensagem permanece viva. O que você fará com essa verdade? A decisão de buscar mais, de investigar e de se manter firme é o que definirá onde você estará quando a poeira baixar. O Vozes da Bíblia continuará aqui, desvendando cada mistério e conectando cada ponto, com você, até o fim.